Tudo bem, pessoal? Voltamos à nossa aula, bacana agora para poder falar um pouquinho, da continuidade da pessoa humana, da personalidade. Na última aula nós vimos aí sobre a capacidade civil, a personalidade civil e a capacidade civil. E eu comentei com vocês que essa capacidade civil ela poderia ser adquirida de duas maneiras: ao completar 18 anos de idade ou através de um instituto chamado emancipação. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a emancipação e também vamos falar um pouquinho da incapacidade, tá? Tanto a incapacidade absoluta como a incapacidade relativa. Quando a gente vai lá para o artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, nós vamos ver que lá estão constando as formas de emancipação. Então nós temos pelo próprio Código algumas formas de antecipar essa maioridade civil. Porque em regra, gente, a capacidade civil plena, ela se adquire quando? Ela se adquire quando a pessoa completa 18 anos de idade. É quando a gente diz que ela alcançou a capacidade efetiva, a capacidade de fato ou de exercício. Vocês se lembram lá da aula anterior que a capacidade está dividida em capacidade de direito ou de gozo e capacidade de fato e exercício? São duas etapas. A primeira você adquire lá junto com a personalidade e depois, quando você vai passando o tempo, ao completar 18 anos, você adquire essa nova capacidade, que é a capacidade de exercício ou a capacidade de fato, que é a capacidade civil plena. Você pode aí fazer e praticar todos os atos da vida civil. Essa última capacidade, que é o ápice dela, em regra ela se adquire aos 18 anos. Mas o Código também traz outras formas para que você consiga alcançar essa maioridade, tá? Que é a forma de antecipação da maioridade. Que instituto é esse? É o que a gente chama de emancipação. Então a emancipação tem um conceito que é o seguinte: é o ato jurídico que antecipa os efeitos da aquisição da maioridade e da consequente capacidade civil plena. Beleza? Então são essas formas de emancipações que nós vamos estudar na aula de hoje e depois, para finalizar, nós vamos falar também da incapacidade civil relativa e incapacidade civil absoluta. Tranquilos? Vamos lá, gente, olha só. A primeira forma que nós temos de emancipação é a chamada emancipação voluntária parental. Que emancipação é essa? É a mais comum e a mais simples dela, Como que se dá essa emancipação? Essa emancipação se dá da forma extrajudicial, ou seja, basta os pais, comparecerem a um cartório junto com seu filho e aí declarar ao cartório, ao tabelião lá, que deseja emancipar o seu filho. E aí então o cartório vai lavrar o termo de emancipação. Existem alguns pressupostos para isso. Primeiro, a concessão tem que ser por ambos os pais, tá? Não pode ser um ou outro, não. Tem que ser todos os pais, tá? Tem que ser os dois. Tranquilos? A gente fala os dois, nos tempos de hoje é possível até 3 pais. Então, por isso que eu falo, todos os pais têm que conceder, têm que autorizar essa emancipação, tá? E outra coisa, para essa emancipação é necessário também que o menor tenha no mínimo 16 anos. Então ele tem que ter 16 ou 17 anos, tá? Porque se tiver 18 ele já é maior de idade. Então 16 ou 17 anos para que ocorra essa maioridade, tá? E então ela é muito simples. Se tem lá a concordância do filho, tem a concordância dos pais, o filho tem 16 anos, os pais então podem ir junto com o filho ao cartório e promover aí a emancipação desse menino, desse adolescente aí de 16 anos. Tranquilos? Essa é a chamada emancipação voluntária parental. A outra forma de emancipação trazida pelo Código também é a chamada emancipação judicial. Essa emancipação judicial, ela deve ser feita, ela é gerada, ela ocorre a partir de quê? De uma sentença judicial. Por exemplo, pode acontecer no caso em que um pai queira emancipar
o outro pai não queira emancipar o filho, então você tem ali, por exemplo, pai e mãe, né? Exemplo clássico, pai e mãe, um quer e o outro não quer, tá? E aí fica nessa briga toda aí, não dá para ser pela voluntária parental. Então, eles vão decidir isso pelo meio judicial. Tranquilos? Então, através da justiça é que se vai conceder, então, essa emancipação. Então, aquela que passa pela justiça é determinada, então é chamada de emancipação judicial. Tranquilos? Uma outra forma que nós temos também de emancipação é a chamada emancipação legal matrimonial. Essa emancipação legal matrimonial, ela ocorre a partir do casamento. Então, se um menor ele se casa, depois que ele se casa, automaticamente, né, tem todo um procedimento, eu falo automaticamente, né, tem um procedimento aí, mas então ele a partir do casamento, ele se torna emancipado, tá? Aí o que nós temos que ver são os requisitos, né, ali para se casar, tá? Se não tem impedimento, se tá tudo dentro ali daquilo que a lei exige para que a pessoa se case, beleza? Mas se for um menor, por exemplo, 16 anos de idade, né, ou 17 anos, ele casou-se, ele então se torna emancipado através da chamada emancipação legal matrimonial. Eu não vou entrar nos detalhes, né, dessa forma de emancipação, como é que é o procedimento, porque não importa. O que importa pra gente é a chamada emancipação legal matrimonial, que é gerada a partir do casamento. Um detalhe, gente, se por um acaso, depois aí de a pessoa tem 16 anos, né, aí ela se emancipou, casou, se emancipou, né, aí passado mais ou menos 1 ano e meio, tal, se pede o divórcio, beleza? Esse divórcio, ele não gera, vamos usar essa palavra, a desemancipação não, tá? A pessoa continua emancipada. Só vai acontecer, né, só vai ter esse efeito aí de nulidade da emancipação se tiver acontecido algum vício no procedimento matrimonial, tá? Por exemplo, o casamento for nulo, tranquilo? Mas fora isso aí, não há, então, a revogação dessa emancipação. Vai se divorciar, mas vai continuar ainda emancipado, tranquilos? Um outro ponto também que nós temos, uma outra forma de emancipação que nós temos, é a chamada emancipação legal por exercício de cargo público. Essa forma de emancipação aqui, ela está um pouquinho em desuso, né? Por quê? Isso aí foi um erro legislativo quando da reforma do nosso Código Civil em 2002. Tá? O que aconteceu? Essa emancipação aqui ela fazia muito sentido lá no Código de 1916. Por quê? Porque no Código de 1916 a maioridade não era com 18 anos. A maioridade em 1916, no Código Antigo, era aos 21 anos de idade. Então essa aqui faria sentido. Por quê? Porque vamos supor que com 19 anos a pessoa tenha passado num concurso público, lá atrás, né, antes da reforma de 2002. Ela tenha passado no concurso público. Com 19 anos ali ele assumiu o cargo, né, efetivo de funcionário público, de servidor público. Aí sim ela seria emancipada, tá? Hoje em dia isso aqui não tem como acontecer, tá? Por quê? Pelo seguinte, o concurso público hoje, primeiro que a maioridade reduziu, com a reforma do Código, a maioridade passou de 21 para 18 anos, então atualmente a maioridade é com 18 anos. E o concurso público exige 18 anos de idade para você tomar posse. Então quando você for tomar posse, você já é maior de idade, então não tem por que você ter a emancipação. Tranquilo? É por isso que está em desuso. Uma outra forma também que nós temos de emancipação é a chamada emancipação legal por colação de grau em curso superior. Há um tempo atrás, isso aqui também estava em desuso. Beleza? Mas atualmente você encontra aí alguém podendo pleitear nessa emancipação. Por que eu falo aqui que há um tempo atrás estava em desuso? Porque com a reforma passou a ser 18 anos, beleza? Tá. Então, para a pessoa conseguir emancipação tem que ter menos de 18 anos. Então você teria que ter alguém se formando num curso superior antes de completar 18 anos de idade.
Nos cursos que nós tínhamos antigamente era muito difícil, porque os cursos normalmente duravam 4 anos. Então você teria que imaginar uma pessoa entrando com 13 anos de idade na faculdade, que é muito difícil, tá? Atualmente você já tem cursos superiores aí com duração de até 2 anos, o que poderia sim ser até possível, né? A pessoa aí com 15 anos e pouco, né, para os 16, entraria na faculdade, no curso superior, até aí teria que ser até por medida judicial, inclusive, e ali se colaria grau antes dos 18 anos, então ela se tornaria emancipada. Detalhe, isso aqui é só para curso superior, tem gente que marca na prova lá curso médio. Não, só curso superior é que dá aí a emancipação, tá? E por último nós temos o quê? A emancipação por estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de emprego com economias próprias para a sua subsistência. Então aqui a pessoa, né, que resolve criar, né, um estabelecimento civil ou comercial, ela se torna emancipada. Ou também aquela pessoa que consegue ter um emprego, né, tem que tomar cuidado com a legislação trabalhista aí, mas consegue ter um emprego e a renda desse emprego dela, esse salário, gera para ela um valor que faça com que ela seja capaz de ter sua própria subsistência. Vamos dar um exemplo aí, um jogador de futebol. Vamos colocar um exemplo bem, né, tranquilo para a gente entender. Um jogador de futebol aí que receba por volta aí de uns 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, né, tá lá com seus 17 anos de idade, tá bom? Então, ele tem condições de pleitear aí, pedir a emancipação com base nesse artigo aqui da Lei Civil, que trata da emancipação pela existência de emprego com economias próprias para a sua subsistência. Tranquilos? Então, pessoal, essas são as formas de emancipações que nós temos. Emancipação voluntária parental, emancipação judicial, emancipação legal matrimonial, emancipação legal por exercício de cargo público, emancipação legal por colação de grau em curso superior e, por último, a emancipação legal por estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de emprego com economias próprias para sua subsistência. Tranquilos? Isso tudo está lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Beleza? Falado sobre emancipação, nós vamos agora tratar dos casos de incapacidade civil. Nós estudamos na última aula a capacidade civil, né? A capacidade civil, aí a primeira delas adquirida, que é a capacidade de gozo ou de direito, e o último estágio, que é a capacidade de exercício ou de fato. Agora nós vamos estudar as incapacidades, tá? Que está dividida em 2 tipos de incapacidade. A chamada incapacidade absoluta, que está lá no artigo 3º, e a chamada incapacidade relativa, que está lá no artigo 4º. Chamo a atenção para o seguinte detalhe. Em 2015, nós tivemos uma alteração nisso daqui. Então, se você estiver estudando por uma legislação anterior a 2015, você vai estar estudando errado. Ou por um livro de edição anterior a 2015. Tá? No direito, a gente costuma dizer de 2015, livro de 2, 3 anos, dá para você estudar na teoria, mas tem que tomar cuidado com as atualizações, tá? Mas nesse caso aqui, esse livro aí que você tem anterior a 2015, ele nesse capítulo aqui, ele vai estar desatualizado, tá? Por quê? Porque nós tivemos uma alteração no artigo 3º e no artigo 4º, onde foi retirada algumas incapacidades absolutas e transformadas em incapacidades relativas. Então, atualmente, nós só temos um tipo de incapacidade absoluta, que são os menores de 16 anos. E incapacidade absoluta, pessoal, é o que a gente diz que é a proibição total à prática de qualquer ato da vida civil. Por isso que ela é absoluta. Tá? Então, é a proibição total de qualquer ato da vida civil. Quando é que ela pode praticar esses atos? Né? Já que ela tem capacidade de direito, ela não tem capacidade de exercício ou de fato, mas capacidade de direito ou de gozo ela tem. Então ela tem direitos, ela só não pode exercê-lo. Tá? Então vamos supor uma pessoa de 14 anos de idade. Ela tem capacidade de direito e gozo? Tem, porque foi adquirido lá na personalidade. Ela tem capacidade de exercício ou de fato? Não. Até porque ela é
absolutamente incapaz. Uma pessoa de 14 anos, ela é absolutamente incapaz. Tá? Mas como é que ela, já que ela tem direito, ela tem que exercer os direitos. Como é que ela faz para poder exercer esses direitos? Por meio de um representante. Então, absolutamente incapaz tem que ter quem? Um representante para a prática dos seus atos da vida civil. Se por um acaso esses atos forem praticados sem a presença de um representante, se não for por um representante, esse ato ele é nulo. Não é nem anulável, ele é nulo. Beleza? Nulo. Tranquilos? Então, caso de incapacidade absoluta, menor de 16 anos de idade. Tranquilos? São chamados menores impúberes. Incapacidade relativa, já está lá no artigo 4º. Tá? A incapacidade relativa, ela é uma forma parcial, né, de prática dos atos da vida civil. Então, você pode até praticar, mas você tem que ter junto com você a figura de quem? De um assistente. Repare que mudou o nome, né? Lá na incapacidade absoluta era a figura de um representante. Aqui é a figura de um assistente. E o detalhe, se você praticar o ato sem a presença de um assistente, como é incapacidade relativa, o ato não é nulo, ele poderá ser anulado. Juridicamente isso tem uma grande diferença entre nulidade e ato nulo e ato anulável. Não é tema da nossa aula de hoje, tá bom? Mas se você quiser pesquisar, você pode pesquisar. No caso da incapacidade relativa, o ato aqui ele poderá ser anulado. Na incapacidade absoluta, o ato é nulo, beleza? Então aqui, nós temos então a incapacidade relativa, que é a forma de você praticar os atos da vida civil, porém, através ou por meio ou com um assistente. Tranquilos? E quais são os casos que nós temos de incapacidade relativa? Primeiro são aquelas pessoas entre 16 e 18 anos. Então são os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Esse aí é o primeiro caso que nós temos de incapacidade relativa. Pergunto para vocês, uma pessoa que tenha 16 anos de idade, ok? O aniversário dela é hoje, ela completou 16 anos de idade. Ela vai ser considerada absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Completou 16 anos hoje. Ela será relativamente incapaz. Porque para ser absolutamente incapaz tem que ser menor de 16. Menor de 16 é 15. Beleza? Então completou 16, ela está nessa margem aí de 16 anos que é de relativamente incapaz, que é maior de 16 e menor de 18 anos. E se a pessoa tem 18 anos, completou 18 anos hoje, ela é o quê? Absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. Ela já é plenamente capaz, porque 18 anos já lhe deu a maioridade. Tranquilos? Então esse é o primeiro caso, 16 aos 18 anos. O segundo caso que nós temos são os chamados ébrios habituais. Tá? O que são esses ébrios habituais? São as pessoas, né, que vivem na manguaça. Tá? São os alcoólatras. Para ser considerado ébrio habitual, gente, o próprio nome diz, ébrios habituais, tá? Tem que estar ali provado, normalmente até por um exame pericial, se for o caso de justiça, ou por laudos médicos, tá bom? Aquela pessoa que gosta de ir no final de semana numa festinha, entorna, né, lá o caneco, né, e fica bebão, ele não é considerado um ébrio habitual. Ébrio habitual é aquela pessoa que todos os dias está embriagada, que é a doença do alcoolismo mesmo, alcoolismo bravo, tá? Todo dia eu tomo uma. Não. Tá? Você pode até ser alcoólatra, mas não é um ébrio habitual. Beleza? Então, ébrio habitual tem que ser atestado, inclusive, por laudos médicos. Essa pessoa, ela é considerada relativamente incapaz. Tá? Relativamente incapaz. Um outro também, que é considerado relativamente incapaz, são os viciados em tóxico. São os chamados toxicômanos. Nome bonito, né? Toxicômanos. Esses toxicômanos também, da mesma forma do que os ébrios habituais,
Tem que ser aquela pessoa que vive sob o efeito da droga. Tá? O efeito da droga. Ah, professor, não uns tapinha, né? Não deve fazer isso, tá? Não faz isso porque isso faz mal à saúde. Mas a pessoa que de vez em quando faz o uso de tóxico, ele não é considerado um toxicômano para fins de incapacidade relativa. Beleza? Ele não é considerado. Para ser considerado, tem que ser aquela pessoa que todos os dias faz uso, ou seja, todos os dias ela está sob o efeito de tóxico. Tranquilos? Beleza? O outro caso que nós temos também são, que o código diz, são aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Aqui nós temos dois casos, é o caso transitório e o permanente. O caso transitório, né, que a pessoa não pode exprimir sua vontade, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente e está em coma. Enquanto ela estiver em coma, ela não tem condições de expressar sua vontade. Tem? Não tem. Não tem. Então, naquele momento, ela é relativamente incapaz. Tá? E depois que ela sai de coma, o médico atestar que ela tem, por exemplo, uma deficiência aí mental grave, né, em razão, né, afetou gravemente a cabeça dela, ela não tem ali mais como reverter isso, a gente fala que então ela está de forma permanente. Outra pessoa também que pode entrar aqui são os deficientes mentais, né? Os deficientes mentais graves também podem entrar aqui nesse inciso, que pode ser por causa permanente, tá? Pessoas também no estado de sonambulismo, né? É uma causa transitória. Enquanto ela estiver sob efeito de sonambulismo, ali ela está resguardada pela legislação como sendo relativamente incapaz. Essa incapacidade, gente, é uma forma de proteger as pessoas, tá? Porque como elas não têm consciência daquilo que estão fazendo, elas têm que ficar protegidas durante esse determinado período. Porque senão elas estavam fazendo lambança para torta e direita aí, tá? Então um outro exemplo de causa transitória é o sonambulismo. Pessoas que gostam de tomar remédio. Então vamos supor, né? Se a pessoa está em casa e tomou aquele monte de remédio para poder dormir, sei lá, tem uns remédios aí que atrapalha toda a sua capacidade cognitiva. E aí ela encheu o talo de remédio, né? Aí ela resolve sair. Ela sai e aí começa a fazer um monte de coisa na rua aí, né? Comprar carro, vender apartamento, né? Um monte de transação civil aí. Nesse período, se for comprovado que ela estava sob efeito, né, brabo de remédio, e esse remédio atrapalhou ali o estado mental dela, atrapalhou a forma dela se expressar a própria vontade, e você então terá um caso aí de incapacidade relativa naquele momento. Beleza? E por último, mas não menos importante, nós temos os casos dos pródigos. Quem são os pródigos? Os pródigos são aquelas pessoas que não têm um controle sobre os seus gastos e aí coloca em risco o seu patrimônio, coloca em risco o patrimônio pessoal dela. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa viciada em jogo que por um acaso começa a gastar tudo, aí começa a vender carro, começa a vender os bens e tudo, essa pessoa é considerada pródiga. Tem que tomar cuidado, gente, que essa questão do pródigo aí não é só a pessoa que gaste muito, tá? O fiel da balança aí para poder ver se realmente é um pródigo ou não é se esse fato da pessoa estar gastando compulsivamente está colocando em risco o patrimônio dela, tá? Se não tiver, aí você tem uma condição mais difícil de considerar essa pessoa pródiga. Isso também depende de um processo judicial, até mesmo de interdição dessa pessoa. Tá bom? Mas o pródigo aí é um caso de incapacidade relativa. Tranquilos, pessoal? Beleza? Lembrando que os casos de incapacidade relativa aí, tirando, né, o menor de 16 e maior de 18 anos, mas os outros casos ébrios, os viciados, os de causa transitória permanente e os pródigos, isso aí pode ser momentâneo. Então você pode ter um determinado momento que ele e depois essa incapacidade cessar ou até voltar de novo ou nunca cessar. Beleza? Tranquilos? No mais, muito obrigado aí por estarem assistindo essa aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.